Review completaço de Shin Ultraman, muita gente pediu, muita gente pediu mesmo, tô recebendo mensagens desde o ano passado, desde o final de 2022 falando, você não vai falar desse filme? Eu demorei para assistir, tem muita coisa para comentar, por isso que esse vídeo demorou a sair, mas estamos aqui, mais um Tokudok no ar para falar de Shin Ultraman. Nessa primeira parte aqui do vídeo eu vou falar sem spoiler, então se você não viu não tem problema. Vou fazer uma pequena recapitulação da sinopse, do roteiro, alguma coisa sem dar spoilers. Daí, mais pra frente eu vou fazer com spoilers. Eu aviso vocês quando eu começar a dar spoiler aqui do filme, tá bom? Obrigado por assistir, vocês que pediram. Obrigado demais também. Se você já viu o filme, então fica até o fim que você vai gostar. E na segunda parte, então, eu dou detalhes pra vocês e curiosidades do filme com spoiler. Eu vou avisar, não se preocupa. Aliás, tem tanta coisa nesse filme que eu tô pensando em fazer um vídeo parte 2 com todos os easter eggs, referências, coisas escondidas, porque tem muito detalhinho, tem uma palavrinha às vezes perdida ali no meio de uma tela. Tem muita coisa para ser comentada que eu tô pensando realmente em fazer um vídeo parte 2. Vou ver se na edição se isso aqui não vai ficar muito longo, mas acho que vai rolar um vídeo parte 2. Sim. E uma pergunta que todo mundo faz sempre quando se trata de Ultraman. Posso ver esse filme sem ter visto nada? Pode. Posso ver a série atual sem ter visto nada? Pode. Posso ver esse filme? Pode ver tudo que você quiser. Rola uma cronologia bem legal, bem respeitosa com toda a franquia Ultraman, mas não tem problema, você pode assistir qualquer série, a partir de qualquer série, pode ver esse filme sem ter visto a série original, que você vai entender tudo. É feito de uma maneira costurada para que você que viu todas entenda, e é feito de uma maneira livre para você ver uma série só e sair de lá com todo o entretenimento possível. Então pode ver sim, tá? Shin Ultraman rebuta, ou seja, ele reconta e adapta em forma de filme a história e as passagens importantes da primeira série de Ultraman lá de 1966, né? Ele foi concebido para comemorar os 55 anos de Ultraman e programado primeiramente para o meio do ano de 2021, mas por conta da pandemia foi lançado apenas no mês de maio de 2022. Lembram que o primeiro teaser saiu em janeiro de 2021 e que o trailer final saiu em abril de 2021? Então, eu até fiz um vídeo aqui no canal revisando os dois e a gente teve que esperar um pouco. Se você quiser ver antes de ver o filme, caso eu não tenha visto, links na descrição, tá bom? Bom, enfim, o filme foi lançado nos cinemas do Japão em maio de 2022. E já na primeira semana, mas deu muita audiência, arregaçou mesmo, foi mais assim do que o Shin Godzilla de 2016. Então esse filme, quando estreou no Japão, arrebentou. E aí a Tsuburaya, vendo isso, começou a exportar esse filme para outros países. Foi para os Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, China, Vietnã, quase o mundo inteiro, menos o Brasil. Né? O Brasil não teve a estreia oficialmente, pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo, janeiro de 2023. Então Brasil, infelizmente, nada de oficial. Pô, Tsuburaya, não custava nada, né? Fazendo uma recapitulação rápida, as cenas iniciais são com os elementos de Ultra Kill, exatamente como foi no início da franquia, né? E é isso que faz a divisão anti-monstros ser criada nessa história. Essa equipe atua derrotando os monstros, e até que o Ultra aparece, né? E os monstros são cada vez mais ameaçadores, surgem aterrorizando ali as cidades, tudo articulado por um alien. E o plano dele é dominar o comércio galáctico, vamos dizer assim, vai. Mas ele não contava com a inteligência dos humanos, que ele menosprezou. Basicamente, os monstros apareceram porque um alien então começou a criar eles na Terra e ver a capacidade dos humanos de lidar com eles. Ele aumentou então a dificuldade cada vez mais, até que chegou o Ultraman, atraído por esses bichos gigantes. Por isso alguns deles são até parecidos na estrutura corporal e tudo, né? Tudo plano de domínio do cara. Os monstros que aparecem são todos da franquia, todos clássicos da franquia, já bem conhecidos, mas todos remodelados, assim como o próprio Ultraman e a cápsula beta também. O Ultra ficou com um aspecto bem mais alienígena, né? Como foi concebido lá nos anos 60 por Toru Narita, sem o timer no peito, sem os detalhes no visor, por onde o dublê enxergava, né? E sem o detalhe que fica nas costas, por conta do zíper, da roupa física, aquela barbatana esquisita, né? E a ideia era mesmo parecer muito com um alienígena. Diferente da série original, e como a gente vê até hoje na franquia Ultra, os monstros foram feitos todos em computação gráfica, mas com captura de movimento, ou seja, as pessoas fizeram os movimentos que foram gravados, e em cima desses movimentos gravados, colocaram a computação gráfica.
Tudo para ficar bem realista até, né? As cenas da posição de luta clássica do Ultraman, olha que legal, foram gravadas pelo próprio Bin Furuya, que era a pessoa por debaixo da fantasia na série original. Era ele ali, então ninguém melhor que ele para atuar na captura dos movimentos. Muito bom, muito boa ideia do diretor e da Tsuburaya. Outras cenas e movimentos adicionais foram gravadas pelo próprio Hideaki Anno. Essas imagens foram liberadas a ele pela própria Tsuburaya, tá? Isso deve ser um processo legal demais, bem divertido de fazer, de gravar, né? Como todo filme de catástrofe, o filme é muito mais sobre humanos do que sobre o próprio Ultraman. Apesar de ele aparecer muito, o que a gente assiste no desenrolar da trama é como os humanos agem ou interagem, né? Relações diplomáticas, atuações e buscas de informação entre as diferentes bases do governo. E principalmente a relação da personagem Hiroko Asami, interpretada pela belíssima Masami Nagasawa, com o seu parceiro de equipe e os demais membros da equipe. Mas pelo menos não rolou aquele clichê, aquela coisa babona de que o casal fica junto e se beija, e bem muito hollywoodiano. Ponto positivo pro filme desse lado aí. Nem precisava disso e ainda bem que não aconteceu. Isso nem spoiler, tá? É só um agradecimento mesmo. A gente fica numa imersão ali dentro da equipe o tempo todo da relação deles com os acontecimentos, tentando entender e coletar dados também da parte deles, e a Hiroko tenta interagir com seu parceiro e conseguir cada vez mais informações do Gigante Prateado. E é curioso que o diretor, o Shinji Higuchi, que tenho que falar aqui, ele também dirigiu Shin Godzilla, ele foi o designer do conceito visual de Kamen Rider Black Sun, ele já dirigiu filmes de Gamera, enfim, esse cara tem um currículo gigante e ele colocou muito da assinatura dele nos momentos em que os humanos são protagonistas da cena. As imagens são bastante rápidas, os ângulos diferentes, a cada frase, a cada respiro, a cada diálogo tem corte rápido na edição, isso foi bem legal, algo bem atual até, essa maneira de cortar a câmera e sem deixar muito tempo para a gente raciocinar entre uma fase e outra da conversa. Ele cria tensão e sensação de pressa entre o diálogo e outro, entre as conversas. E aí, nas cenas em que o Ultra aparece, tudo fica mais lento, a velocidade muda completamente, meio que nos dizendo que o Ultra sabe o que está fazendo, não tem desespero, ele veio para a Terra para fazer aquilo já decidido, né? E os humanos estão no desespero, por isso que é tudo muito rápido. Você percebeu isso quando você assistiu? Reveja depois e dá uma olhada como a edição, a velocidade da edição muda dependendo de como é apresentada ali a história, a parte do filme. Ainda falando da patrulha, aqui não são apenas alguns membros como vemos na série original, apesar que sabemos que existem outras patrulhas ao redor do mundo, né? Mas aqui é apresentada desde o início toda uma parte militar em colaboração, algo que a gente vê muito pouco na primeira série, né? Em 1966 eram apenas poucos membros ali, algumas cenas de tanques ou algum exército ajudando, mas o foco era exatamente os poucos membros da patrulha. Nesse filme aqui existe toda uma parte governamental e do exército também agindo em paralelo. Isso é mostrado muitas vezes como um trabalho de equipe até. Aqui o grupo se chama SSSP, né, que é S-Class Species Suppression Protocol, que traduzindo fica como protocolo de supressão das espécies da classe S. Ou trocando em miúdos, protocolo de eliminação de monstros. Esse grupo foi criado para lidar com aquelas aberrações ali que aparecem no início do filme, liderado por Kimio Tamura, interpretado por Hidetoshi Nishijima, o mesmo que fez o Black Sun, o reboot do Kamen Rider Black, né? E a equipe assume os casos acima do próprio exército, quer dizer, eles têm prioridade na área, porque eles têm dados necessários para avaliar a situação. Ainda na equipe a gente vê Yumi Funaberi, bióloga interpretada por Akari Hayami, e o físico de não partículas, Akihisa Taki, feito por Daiki Arioka. E, por fim, o protagonista e hospedeiro do Ultraman, que aqui se chama Shinji Kaminaga, ele é interpretado por Takumi Saito. Pronto, a partir daqui eu vou começar a dar spoiler, eu vou comentar coisas que eu vi no filme. Então se você não viu, eu não quero estragar a surpresa nem seu entretenimento, para por aqui, aviso dado. Então eu vou começar falando do comecinho do filme, que tem muita coisa de Ultra Kill. Ele é como o começo da franquia. Como assim, Danilo? Aqueles monstros que aparecem lá no início são da série de Ultra Kill de 1966, onde os humanos tinham que dar um jeito nos seres estranhos que apareciam, né? A série teve 28 episódios e precedeu o primeiro Ultra, ou seja, veio antes
Bora de pente fino? O primeiro que aparece é o Gomes, ainda mais assustador do que no primeiro episódio de Ultra Kill. A segunda foi a planta gigante Mammoth Flower, ou planta mamute, referência ao quarto episódio, lá chamada também de Juran. O bicho que aparece no gelo aí é o Pegila, do quinto episódio de Ultra Kill. Larugeus é o pássaro enorme lá do 12º episódio da série. O caramujão aí, Kaigel, é uma adaptação utilizada do monstro Goga, lá do episódio 24 da série. E Pagus, do mesmo nome, né, do Kaiju do episódio 18, apesar de ter a mesma descrição do original, sendo comedor de radiação, visualmente ele é outro bicho aqui, principalmente a cabeça dele é bem diferente, né? Mas isso é explicado por quê lá no filme, né? Eu amei que é tipo assim, como que esse monstro tem esse nome? Quem batizou? Isso é coisa do ministro lá, é meio que tanto faz, ele vai lá, ele decide por um nome e a gente adota esse nome. Mas a gente sabe que não é assim, no filme foi assim, mas a gente sabe que não é assim na real, né? A gente sabe que não é assim porque tem vídeo no canal explicando o porquê de cada nome de cada monstro da primeira série e por que não de outras séries, porque eles reaparecem, né? Dá uma olhada na descrição depois que você vai gostar desse vídeo, eu acho, hein? E eles não dizem quanto tempo passa entre o aparecimento de um monstro e outro, mas a gente sabe que o Mephilas foi quem organizou, quem arquitetou toda essa aparição dos monstros. Então já dá para saber, dá para especular mais ou menos quanto foi um tempo curto entre um monstro e outro. Mais pra frente aparecem outros monstros também da série original de Ultraman, mas eu já falo deles porque tem muita coisa de Ultra Kill aqui. Eles usaram a trilha sonora remasterizada, é verdade, bem bonita quando entra ali, a trilha sonora é muito legal quando os monstros aparecem, quando a patrulha é apresentada, quando a patrulha tá em ação ali no começo também do filme. Mas, infelizmente, eu não posso pôr essa trilha para dar o exemplo para vocês, porque senão o YouTube puxa a minha orelha, que vocês sabem, é difícil trabalhar com música aqui na plataforma, viu? Bom, as resoluções para acabar com esses monstros aí não foram apresentadas com muitos detalhes, né? Mas daria para entender se a gente comparar com a série original. Pelo que dá a entender do roteiro, tudo foi usado conforme foi usado na série original de Ultra Kill. Eles respeitaram o roteiro exatamente igual, então basta ver os episódios de Ultra Kill, tá? Se você tiver interesse, você vai lá e assiste o episódio respectivo e vai saber o que aconteceu naquelas breves passagens do filme, o que aconteceu real. Se você acompanha qualquer série pós-2020, você vai ver todas elas sendo reapresentadas ou recolocadas em tela ali pra gente de alguma forma. Muito mais do que acontecia antes. E o filme já começa na ação, com o gigante Neronga aparecendo e se alimentando de energia elétrica. Bom, aparecendo não é a melhor maneira de explicar, já que ele tem a capacidade de ficar invisível, né, igual na série original. Neronga é do terceiro episódio de Ultraman, e os poderes dele e as motivações também são exatamente iguais aos mostrados nesse filme aqui, inclusive o som que ele faz é exatamente o mesmo. O conflito entre os dois é bem parecido com o de 1966, com o Neronga atirando um raio elétrico sem causar nenhum dano, mas aqui, ao invés de ter a luta corporal, ele foge e é atingido pelo raio do Ultraman. E interessante colocar aqui que, diferente do que rola na série, que ele só aparece, o Ultra só aparece nos últimos minutinhos, aqui ele já aparece no começo do filme, não nos primeiros minutos, mas logo no início do filme, na primeira metade, ele já tá lá. Isso não acontecia na série, né? Então ele já chega, já detona com o Kaiju e já dá as caras. Como ele tem que aparecer várias vezes, e são vários episódios conectados para virar um filme único, ele aparece logo no comecinho e isso é bem legal. E por que aqui a gente vê o Ultra sem os detalhes vermelhos como de costume? Porque é como se fosse uma proteção para ficar imune a ataques, algo que não existe na série original. O Kaiju seguinte foi Gabora, originalmente visto no 9º episódio lá da série, mas aqui com uma broca na cabeça, bem mais visível e ameaçadora, né? Ultra derrota sem muitos problemas esse monstro aí, absorvendo o raio de energia para não afetar nada em volta. Por isso que ele também não ataca o bicho com o raio dele, para que não role uma explosão ali, não cause danos maiores ali ao redor e não afete os humanos também. Só que durante o enfrentamento ele fica verde, né? Algo que também não existia lá na série original. A explicação aqui é que como o Ultra não tem o temporizador, o timer no peito, né, que vai piscando quando ele está chegando no limite da sua energia, quando ele fica enfraquecido, ele muda de cor para esse tom verde aí, o que acontece também lá na luta do Mephilas, né? O tom verde, como eu falei, não existe nas séries originais. Existem alguns brinquedos, é verdade, em tons ali de verde. Eu encontrei essa imagem, é um scan de alguma revista em 1971, porque dá pra ver aí que é o Ultraman Jack, que saiu nessa época, ao lado de outros 4 nesse tom de verde. E a explicação é que eles têm essa cor até que entrem na Terra e fiquem vermelhos. Até rola um papo que essa cor verde foi pensada em, lá nos anos 60, foi pensada em ser a cor do Ultraman.
antes mesmo de ser estabelecida a vermelha. Mas eu não vi nada oficial, não vi ninguém da produção falando, não vi nenhuma matéria, nada, né? Então é só especulação, comentários ali de fãs mesmo. Tanto que eu nem coloquei isso no meu livro do Ultraman. Você sabe que em 2017 eu lancei um livro do primeiro Ultraman, né? Isso não tá no livro porque eu nunca vi nada oficial, mas o diretor quis brincar com isso, falou, vou colocar essa cor também que achei que ficou bonito e real, eu gostei do verde. O primeiro alien a chegar na conversa, pedindo diálogo ali com o governo, foi Zarab. O Zarab é original do 18º episódio da série original, e assim como naquele episódio, ele também quer causar problemas entre os governos internacionais, fazendo com que os humanos se destruam, né? Então ele daria os meios para que os humanos possam causar o fim um do outro. E as falas dos árabes são bastante compatíveis com o que é sempre falado por alienígenas ou visitantes extraterrestres em outras obras, principalmente japonesas, né? Os humanos destroem outras espécies para se proteger, eles se procriam desnecessariamente, não cuidam de onde vive, além de se matar por interesse político ou por dinheiro. Então é uma crítica que é sempre usada, os alienígenas veem os humanos dessa maneira, né? Errado não tá por completo também, vamos combinar, né? Nesse filme o Alien não tem um corpo como o da série, dá pra ver que ele tem apenas ali uma silhueta, como se por dentro não existisse nada, né? Fosse bem fino. E como ele pode assumir outras formas, ele se mostra como uma cópia exata do Ultra, diferente da série original, que visualmente tem uma pinta mais de maligno, dá pra considerar. A luta entre eles é idêntica, com os mesmos movimentos, e a música que toca é exatamente a mesma usada na série, nos mesmos momentos. E como ele conhece a parte atômica do raio do Ultraman, essa roupa tem uma proteção contra isso. A cena de voo é incrível, algo nunca visto numa série de Ultraman. Tem a cena de voo na série original, mas nem chega aos pés dessa aqui. A cena que a Asami fica gigante andando pelas avenidas ali e destrói os prédios também é repetida. Ela foi retirada do episódio 33, introduzindo também o alien Mephilas nas histórias ali. É o mesmo episódio que tudo acontece e nos dois casos ele chega cordial, dizendo que só quer ajudar, tentando bater um papinho. Aqui nesse filme ele tá muito mais cordial, aparenta muita tranquilidade e usa muitas frases de efeito para mostrar a conexão com os humanos ali, né? Tudo para ganhar confiança, né? Ao contrário do Zarab, que queria exterminar ou fazer com que os humanos se matassem, aqui ele chega no argumento. E ele é tão manipulador que se senta num restaurante para explicar pro Ultra todo o plano dele. Meu plano é perfeito, escuta essa. E nesse momento é até curioso porque ele cita a Terra da Luz, que é de onde vem a família Ultra. Ou seja, isso já abre um grande leque de possibilidades para um futuro, hein? O plano dele cai por conta da inteligência da equipe e é por isso que a gente assiste a luta entre os dois, que é bastante parecida também com a da série original, no início e na parte que ele desiste, porque na série ele se dá por vencido, pois não adiantava lutar, né, sendo que ele não conseguiu nem convencer uma criança dos argumentos dele. Depois você dá uma olhada, episódio 33, pra você entender o que eu acabei de comentar. Já no filme ele vê a presença do Ultraman Zoff lá no fundo e percebe que tá cometendo um grande erro de enfrentar um irmão Ultra, né? Bobo não é. Zoff é originalmente um dos membros originais, dos principais Ultras, e no final da série de 1966 foi ele quem salvou o Ultraman, dando a vida de volta ao Hayata. Apesar de não ter uma série própria, ele é um membro bem importante da família Ultra, que muitas vezes aparece e até conecta uma série com outra algumas vezes. Aqui no filme ele veio como um mensageiro da Terra da Luz, o que dá a entender que tem uma Terra da Luz com muitos outros Ultras, que a gente não teve conhecimento, não apareceram no filme não. No filme ele veio para punir e substituir Lípia e trouxe com ele uma arma para destruir a Terra, já que seu companheiro desobedeceu às ordens expressas de não se misturar com a humanidade nem interferir nas resoluções ou ações deles. Lembrando que Lípia foi usado nesse filme, mas nunca foi comentado na série original. Foi trazido só para essa obra mesmo, legal, né? E para quem lembra do Zoff, deve ter estranhado um pouco a cor escolhida para ele, né? Na cronologia normal da franquia, ele tem o mesmo esquema de cores de outros guerreiros, né? Cinza e vermelho, com detalhes no peitoral ali, como se fossem relevos em forma de elipse. Para a apresentação do filme, o diretor escolheu usar esse esquema de cores aí, baseado em uma arte em aquarela feita pelo designer Toru Narita, lá nos anos 90, chamado Próximo Plano Não Realizado 2. Já que o design do primeiro Ultra, ele também criou e não foi usada na série, foi usado um outro conceito. O conceito básico foi do Toru Narita, na série foi usado com o timer, que não estava nesse conceito básico, como a gente já sabe,
Mas nesse caso aí também ele usou essa segunda forma pro Zoff, né, para também referenciar, para homenagear o Toru Narita nessas duas maneiras de apresentar o Ultraman que não foram usadas na Tsuburaya na época. A arma que ele traz para acabar com a Terra chama-se Zeton. E não é por acaso, tá? Esse é o mesmo nome do último monstro que aparece na série original. O formato também imita bastante o do alienígena que aparece e derrota o Ultraman lá na série. Os efeitos sonoros, a vocalização que foi usada, muito legal, tudo igual. Apesar de não ser um monstro como foi lá na série, né? Tudo remete a ele, o visual, né? Tudo, só que com esse visual modernoso aí, com um tamanho descomunal. E a ideia absurda do filme é que o Ultra conseguiria destruir aquela máquina colossal, só que o poder dele, claro que não ia dar certo, né? Ultra não consegue vencer e vai para o hospital. E quem assistiu as primeiras séries de Ultraman, lembra que tem cenas clássicas em hospitais também, parte importante das tramas, né? A cena final é a única que mostra a transformação de maneira clássica, vista de cima, com ele com o braço esticado, tentando até de alguma forma explicar o porquê da posição que ele fica ali para chegar no ataque final ao Zeton. E é bonito de ver na hora que tudo se finaliza, né? Apresentar o voo do Ultra ali para escapar do buraco negro como se fosse um clássico bonequinho voando pendurado por cordinhas, só que trabalharam tudo na computação gráfica, bela homenagem. E quando ele entra na outra dimensão, o fundo vermelho é como se fosse uma introdução dos episódios da série original. A simulação daquele ambiente com o Zoff, junto com o Ultra, é a mesma do último episódio da série e o diálogo é bastante parecido, viu? Recomendo que você reveja ou veja a série de Ultraman antes ou depois de ver esse filme, que acho que você vai se divertir bastante. Importante estabelecer aqui que a dublagem brasileira, que os diálogos vistos nas duas versões da dublagem brasileira, 60 e 90, mudaram um pouco a ideia, porque veio dos Estados Unidos, que também mudou um pouco a ideia. No original japonês, o Hayata realmente morre, né? Na série original ele morre e é revivido no final. Na versão americana e consequentemente na brasileira, na dublagem brasileira, ele só meio que apaga, não morreu. Ele meio que foi abduzido e apagou e só serviu ali pro parasita Ultraman, pro cara que tomou conta do corpo dele. Ou seja, a versão do filme é exatamente a usada no original. Ele morre e o Ultraman dá a vida dele para reviver o humano que ele usou durante, nesse caso, o filme todo. Ufa, coisa pra caramba, não esquece que eu vou fazer um outro vídeo, se esse vídeo já saiu, ele vai ficar nas telas finais, vai ficar na descrição, se não saiu ainda, fica de olho, se inscreve no canal, porque aí você vai ficar sabendo quando sair, me segue lá no Instagram e nas outras redes sociais, sempre aparece no final de cada vídeo, porque lá é que eu vou avisando quando o vídeo sai, porque às vezes o YouTube real não avisa, ele meio que dá uma passada de perna na gente. Obrigado por assistir até o fim. Obrigado demais para quem ficou pedindo e assistiu até o fim. Se você não viu o filme, corre lá ver e volta aqui para rever aqui as referências que eu expliquei, os comentários, e a gente se fala nos próximos vídeos. Aquele abraço, obrigado, valeu!